Bom dia a todos, tudo bem? Pessoal, essa aula é referente ao nono ano, é a nossa primeira aula do quarto bimestre. E nós vamos fazer o caderno do aluno. Espero que todos vocês já tenham pego na escola, caso ainda não foram, dá tempo de ir lá e pegar. A nossa primeira aula ela está no caderno do aluno, na página 31, e é um texto muito lindo. Se chama A Pequena Vendedora de Fósforo. E esse texto ele vem a nos colocar dentro da literatura, tá? Então aqui quando vocês começarem a ler o caderno do aluno, você vai ver o que significa em latim a palavra literatura, que é litera, que é letra, tá? Então é a questão assim da gente introduzir a literatura. Eu vou ler para vocês o texto A Pequena Vendedora de Fósforo. Então, olha, vamos começar. Estava extremamente frio. A neve caía. A noite chegara, a última noite do ano. No frio e na escuridão, uma pobre menina, descalça, andava pelas ruas. Por que ela estava descalça? Ao se desviar de duas carruagens que passavam em alta velocidade, deixou seus chinelos caírem na rua. Chinelos que, por sinal, eram bem grandes, pois pertenciam à sua mãe. Quando foi recuperá-los, ela não conseguiu pegar um deles, pois o outro fora apanhado por um garoto que fugiu em disparada, dizendo que aquilo serviria bem como berço aos filhos quando algum dia ele os tivesse. A menininha passara a andar descalça. Em um avental velho, carregava vários pacotes de fósforo. Em uma das mãos tinha uma dessas caixinhas que oferecia aos passantes. Ninguém comprou. Não conseguiu um centavo sequer. Tremendo de frio e de fome, ia se arrastando. Pobre menina, sua imagem era desoladora. Os flocos de neve caíam sobre seus longos cabelos louros. Via as luzes que vinham das janelas das casas. Sentia um cheiro maravilhoso de ganso assado. Era véspera de ano novo. Em um cantinho próximo a uma parede, sentou-se em cima dos pés para abrigá-los ao calor do corpo. Não se atreveu a ir para casa, pois não havia vendido os fósforos e não queria levar bronca por isso. Além do mais, também fazia frio em sua casa. A família só tinha um teto para proteção, mais nada. Suas mãos estavam geladas, precisava se aquecer. Tirou um dos palitos do fósforo e riscou-o na parede para acendê-lo. Surgiu uma chama quente e brilhante, como de uma pequena vela, abrigou a chama com as mãos. Naquele momento, parecia que estava sentada diante de um grande fogão de ferro, com pés e maçanetas de bronze. Como estava quentinho e confortável ali. A jovem esticou os pés para aquecê-los também, mas a pequena chama se apagou. O fogão desapareceu, sobraram-lhe apenas os restos do fósforo queimado na mão. Ela então acendeu outro. A luz do fogo batia na parede da casa, deixando-a transparecer como um véu fino. E ela podia ver através desse véu uma sala com uma mesa coberta com um pano branco como a neve. Sobre a mesa havia um belo e suculento ganso assado, recheado com maçãs e ameixas. De repente, como mágica, a ave pulou do prato e cambaleou pelo chão com uma faca e um garfo espetados em seu peito, em direção à menina. Naquele instante, porém, o fósforo se apagou. E lá, espetados em seu peito, em direção à menina. Naquele instante, porém, o fósforo se apagou e ela estava agora novamente diante da parede grossa e fria. Riscou outro fósforo. A luz a transportou para debaixo de uma bela árvore de Natal. Era a maior e mais bonita árvore que já vira. Milhares de velas acesas brilhavam entre os galhos verdes. A menininha estendeu as duas mãos para tocá-la, mas o fósforo apagou.
As luzes de Natal foram subindo, subindo, cada vez mais alto. Ela as via agora como uma estrela brilhante no céu, até que uma delas caiu, formando um risco fino e reluzente. Agora alguém está morrendo, pensou a jovem. Lembrou-se de sua falecida avó, a única pessoa a quem amava. Ela dizia que quando uma estrela cai, uma alma sobe ao céu. A menina acendeu outro fósforo. Sob o brilho da chama, avistou sua velha avó. Vovó, chorou a criança, leve-me com você. Eu sei que você desaparecerá quando o fósforo apagar. Você desaparecerá como o fogão quente, o maravilhoso ganso assado e a linda e grande árvore de Natal. Desejando manter-se a avó junto dela, ela foi acendendo um fósforo. Eles deram chamas tão brilhantes que resplandeciam mais do que a luz do dia, deixando a avó linda e graciosa. Ela pegou a netinha em seus braços e as duas voaram muito, muito alto. Lá em cima não havia frio, nem fome, nem medo. Elas estavam com Deus. No canto, encostada na parede, sentada, estava a menina, com um sorriso nos lábios e as bochechas rosadas. Estava imóvel. A criança, rígida e fria, segurava alguns fósforos queimados. Ela queria se aquecer, disseram as pessoas que por ali passavam. Ninguém poderia imaginar as coisas bonitas que a menina avistara e quão feliz ela adentrara o ano novo com sua tão amada avó. Então, gente, esse texto aqui é um texto da literatura inglesa, a pequena vendedora de fósforo. Então, gente, ela está numa noite muito fria, uma noite de ano novo, e ela tem que vender os fósforos para as pessoas que estão na rua. Ela não consegue vender, ela se achega junto àquela parede e toda vez que ela acende um fósforo, ela tem uma miragem. Tá? Tanto é que ela tá com fome, aí ela vê o ganso assado saindo, ela tá com frio, ela se imagina perto do fogão, né? Então, cada vez que ela acende o fósforo, tem uma miragem. A primeira atividade, a atividade 1, que está lá no plano de ensino de vocês, lá no roteiro semanal, vocês vão fazer uma gravação dessa leitura. Ou vocês podem gravar para mim somente em áudio do celular, ou vocês podem fazer um vídeo de vocês lendo para mim esse texto, tá? Eu quero toda a emoção, toda essa questão da menina, do fósforo, do frio. Eu quero que vocês atentem à pontuação, à mudança de parágrafo, tudo bem tranquilo. Eu quero ouvir vocês lendo para mim A Pequena Vendedora de Fósforo. Então essa aqui é a atividade número 1, tá? Na atividade 2 está escrito assim, ó, ensaios de compreensão e interpretação de um texto. Então vamos lá. Na atividade 1 eu tenho aqui toda a questão de o nome do texto, o título em inglês, quem é o autor, tá? Quem fez a tradução, tá tudo aqui para vocês no seu caderninho, na apostila. Depois, na atividade 2, está assim, preencha o quadro a seguir, se necessário, retome a leitura do conto. Personagem, quem é a personagem? Quem é que está aí nesse conto? Tá? Espaço, local, ambiente, onde ocorre? Então, a gente vê que é uma menina que está nas ruas, tá? Então, o personagem só tem uma, a menina. Onde ocorre? Nas ruas de uma grande cidade, né? Tempo, então num tempo passado e ela está na véspera do ano novo. Esse é o tempo, o momento, não é Natal, é ano novo, tá? Narrador, está em primeira ou em terceira pessoa? Está em terceira pessoa, não é a menina que está narrando, não é um narrador personagem, é o narrador que está observando, alguém viu esse fato e recortou esse fato daquela realidade e fez esse conto, tá? Então ele está em terceira pessoa, o outro que está falando é o narrador observador, não o personagem, não é a menina que conta o conto. Enredo. No enredo, aqui eu quero que vocês façam uma pequena descrição dos acontecimentos. Então, olha, uma menina de idade não mencionada, uma menina pequena, anda pelas ruas com o intuito de vender
fósforos em troca de dinheiro. O dia e a noite frio, o cansaço, a fome fazem com que ela perca a vida, com que ela morra de frio, tá? Depois de tantos esforços em manter-se aquecida, porque toda vez que ela acendia um fósforo, ela queria viver, né? Era uma luz que ela buscava. Manter-se aquecida, acendendo todos os fósforos que pretendia vender. Antes de morrer, teve devaneios que o conduziram para uma imagem imaginada, demonstrando que sua morte, embora trágica, foi feliz. Então, antes de morrer, ela se sentiu quentinha do lado do fogão. Antes de morrer, ela satisfez a sua fome daquela mesa que ela viu pela janela. Antes de morrer, ela viu a avó que veio buscá-la. Então, eu quero que aqui, ó, enredo, qual é a sequência de acontecimentos ou ações? Retomem ao conto ou usem a explicação do professor e façam um breve resumo desse conto, ok? Aí depois nós temos aqui, atividade 3. Aqui eu quero que vocês busquem palavras-chave ou expressões-chave. Olha, então tem 2 quadros. Palavras-chave. Pobreza, tá? Pobreza. Expressões, trabalho infantil. O que te leva à pobreza nesse conto? A gente está falando de infância, porque é uma criança, de sofrimento, de desamparo, de fome, de sono, de frio, de falta de cuidado, né? Então tem toda aí uma questão. Quando eu falo pobreza, eu quero que vocês peguem essa palavra e busquem palavras associadas à pobreza. Então, a infância, a fome, o sofrimento, o desamparo, tá? Tudo bem anotadinho, tem só um quadrinho aqui para vocês responder. Na questão, expressões-chave, trabalho infantil. Por que a criança trabalha? Falta de proteção familiar, abandono, poder público que não está nem aí, o descaso social, pessoas invisíveis que a gente não vê, falta de oportunidade, a questão do acesso à escola não existe, tudo bem? Então, olha, quando eu falo trabalho infantil, o que leva ao trabalho infantil? Se não é a falta de oportunidade, a criança não está na escola, o poder público está falho, não olha isso, não vistoria, não faz ali uma, como é que eu posso dizer, uma sindicância, uma rota ali para falar, não, essa criança não pode estar aqui, ela tem que observar, o poder público tem que olhar isso. A questão do descaso social, porque a gente nem vê, as pessoas não veem a criança vendendo ali fósforo, bala, drops, o que for. A questão também são pessoas que a gente vê invisível. Passa de carro, ó, e ninguém vê nada, tá? Pessoas invisíveis. Então, na questão palavras-chave, vocês vão relacionar com pobreza. Na questão expressões-chave, vocês vão relacionar com o trabalho infantil. Tudo bem? Aí, aqui na questão 4. Com relação ao contexto da vida da menina, preencha o quadro a seguir. Situação social dessa menina. Ela é rica? Ela é pobre? Como é que é? Ela é sertaneja? Ela mora onde? Qual é a situação social? A situação social dessa menina é uma menina pobre, paupérrima. Situação emocional dessa menina. Gente, ela está sozinha, ela tem medo, ela está desamparada, ela está confusa, ela está com fome. Então, o emocional dela está totalmente abalado. Por quê? Porque ela está sozinha. Porque ela está desesperada, porque ela está confusa, ela não sabe o que fazer. Está nevando, está frio e ela caminha. Ela teria que ter vendido os fósforos, mas ela não vendeu, ela tem medo. Isso tudo é o emocional da menina. Idade aproximada, a gente pode colocar aí uma criança de 7, 8, 9 anos, o que vocês acharem, o que vocês idealizarem nessa personagem. Mas eu acredito que é uma criança entre uns 7 e 9 anos, tá bom? E o perigo que ela corre, gente, ela corre perigo de morte. Ela pode morrer de frio, ela pode morrer de fome, ela pode morrer de várias outras situações que uma criança de rua está sujeita a morrer. Tá? Mas no nosso caso aqui, mais é o frio e a fome, tá? Aí a questão número 5 é um pouquinho mais complexa para vocês. Aqui eu tenho o começo e eu quero que vocês associem essa menina com as crianças do nosso país.
Então, olha lá. Retome as respostas que você deu nas questões 2 e 4, papapá. Utilize essas informações como base para dar sequência no texto a seguir. O texto, ele está limitado, eu só quero esse número de linhas, não é para fazer no caderno, nada. É na apostila. O conto, a vendedora de fósforos, do autor, vocês vão buscar o nome do autor, cujo título em inglês coloca o título em inglês. Traz em seu enredo a história de uma menina que, olha gente, nós já fizemos o enredo aqui atrás, tá? Quem não quiser realmente pensar de novo, fazer diferente, vai lá e pega o enredo que fez nas questões aqui atrás, tá? Traz o enredo da história de uma menina que, então essa menina que está em questão de vulnerabilidade social, que está vendendo fósforo nas ruas, que é de noite, que é noite de ano novo e ela está com frio, com fome, né? Então vamos contar esse enredo aqui. Aí, continua. Sua história pode ser comparada à situação de vida de muitas outras crianças. No Brasil, por exemplo, aí vocês vão relatar para mim o que acontece no Brasil, por exemplo. Nós temos várias crianças na mesma situação. Tá bom, gente? A gente tem criança que vende bala, que faz malabarismo no sinal. A gente tem criança que limpa o vidro do carro. Então eu quero que vocês falem. No Brasil, por exemplo, nós temos várias crianças nessa situação. A gente tem a questão da prostituição infantil, tá? Então tem vários casos aqui. Mas é só um parágrafo, tudo bem? Então a questão 4 está pronta. Aí a gente vai fazer a atividade 3. Não, 3 ainda não. Volta lá. Eu quero a questão 6 também. Releia a síntese que você acabou de escrever, né? Para isso, considere as questões abaixo. Então, você colocou a pontuação adequadamente? Você fez a repetição de palavras? Será que o tempo todo você ficou ali repetindo a mesma palavra? A letra está legível? A professora vai conseguir ler? Pessoal, eu preciso ler. Estamos aqui fazendo um trabalho online, remoto, em casa. Está muito difícil essa relação eu e vocês. Eu preciso que a letra venha bem bonita, ok? Beleza. Aí lá, atividade 3 é a nossa última atividade da apostila para o 9º ano. Pistas textuais. Com relação à escrita, retome o texto A Pequena Vendedora de Fósforo. Nele há algumas palavras destacadas em vermelho. Todas elas se referem à personagem principal do enredo, que é a menina. Podemos então dizer que esse recurso de escrita foi empregado para evitar repetições de palavra menina? Sim, olha lá, gente, tem um monte de palavrinha aqui, ó, que vocês vão ver que não está repetido. Ele usa outro modo para você referir. Ele não fica ali repetindo a menina, 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 menina. Tá? Por quê? Porque tudo está voltado para a personagem principal. Então não há necessidade de repetir palavras. Depois está lá. Para verificar a necessidade do uso de outros termos que se refere à palavra menina, leia o trecho a seguir. Eu vou ler para vocês. Estava extremamente frio. A neve caía. A noite chegara, a última noite do ano. No frio e na escuridão, uma pobre menina descalça andava pelas ruas. Por que a menina estava descalça? A menina, ao se desviar de 2 carruagens que passavam em alta velocidade, a menina deixou seus chinelos caírem na rua. Chinelos por qual eram bem grandes, pois pertenciam à mãe da menina. Quando a menina foi recuperá-los, a menina não conseguiu pegar um deles, pois o outro foi apanhado por um garoto. Então, olha quantas vezes eu falei a menina. Então, num texto não pode ter essas repetições, tá, gente? A gente tem que achar uma outra forma de se referir à personagem sem ficar repetindo a mesma palavra. Agora, reflita. As repetições podem tornar uma leitura incômoda? Sim, claro, fica enfadonha, fica chata, fica repetitiva, tá? A necessidade de repetir a expressão a menina tantas vezes? Claro que não, né, gente? É só vocês colocarem para mim que não há necessidade de fazer isso no texto. Releia o trecho excluindo todas as expressões. A menina destacadas em verde e em cinza. Percebeu a diferença? Sim, então não há necessidade, tem diferença sim, fica uma leitura mais fluente, mais interessante e não há necessidade de utilizar tantas vezes a palavra a menina. Compare a leitura que você acabou de fazer sem a expressão a menina com o primeiro parágrafo do texto original transcrito abaixo.
Nesse trecho não existe a repetição da palavra menina, porém existe a repetição do pronome ela 2 vezes. O que eu quero que vocês leiam e que vocês percebam que esse pronome ela também poderia ter sido retirado, tá? Você consegue entender perfeitamente sem o pronome ela. Então tá lá, página 36. O autor não repetiu a palavra menina. No entretanto, poderia ter excluído também o pronome ela presente 2 vezes no trecho acima. O sentido seria prejudicado, então o pronome ela poderia ter sido excluído sem o sentido ser prejudicado. Poderia ter excluído perfeitamente. Eu quero que vocês respondam aqui na apostila mesmo, tá? B. Com relação à interpretação. Em um cantinho, próximo à parede de uma casa, sentou-se em cima dos pés para abrigá-lo ao calor. Esse trecho mostra o início da procura por descanso da menina. Sendo assim, um cantinho próximo à parede de uma casa pode ser símbolo de segurança momentânea? Pessoal, paredes é segurança. Toda vez que você tem parede, que você encosta numa parede, você encosta num muro, as paredes da sua casa, com certeza dá a ideia de segurança. No caso aqui, momentânea, né? Pouca, mas dá a ideia de segurança. B. Sentou-se em cima dos pés para abrigá-los ao calor do corpo. Pode indicar o início de procura por aconchego para se livrar do frio? Sim. Toda vez que a gente se aninha, que a gente se enrola no nosso próprio corpo, a gente busca o quê? Calor humano. A gente busca se aquecer. Então também daria. Quando ela se agacha e coloca os pezinhos frios e molhados junto do corpo, o que ela quer fazer? Se proteger do frio, tá? Essa aqui, a questão 2. Na questão 2, eu quero que vocês grifem no texto. Tá? Aqui vocês não vão escrever nada, mas eu vou cobrar para vocês as experiências grifadas no texto. De preferência, grifem cada um de uma cor, ou com lápis de cor, amarelo, vermelho e azul, verde, amarelo e vermelho. Vocês vão grifar. Então tá assim. Experiência 1. A menina sente-se confortável por estar aquecida. Aí aqui, ó. Qual é o momento em que a menina sente-se confortável? Então tá aqui, vocês vão colocar, vão grifar e vão colocar para mim, experiência 1. Parecia que estava sentada diante de um grande fogão de ferro, com pés e maçanetas de bronze. Como estava quentinho e confortável ali. A jovem esticou os pés para aquecê-los também. Então aqui, a experiência 1, a menina sente-se confortável por estar aquecida. É o momento em que ela chega, que ela imagina que ela está perto do fogão. Ok? Experiência 1. Experiência 2. A menina sente-se confortável por ter a impressão de poder se alimentar. Na experiência 2, é naquele momento em que ela acende o fósforo e o ganso que estava assado sai correndo para chegar até ela. E ele está nesse momento. Ela podia ver através desse véu uma sala com uma mesa coberta com um pano branco como a neve. Deixa eu ver se eu acho que é outra parte do nosso texto. Aqui. Sobre a mesa havia um belo e suculento ganso assado no vapor, recheado com maçãs e ameixa. Então aqui, nesse momento, vocês vão colocar a experiência 2. Ela sente-se confortável e ela tem a impressão de que ela comeu aquele ganso, que aquele ganso chegou até ela, tá? Experiência 3. A menina se sente confortável por ter a impressão de estar diante de uma árvore de Natal, símbolo da celebração da vida. Então vocês vão grifar eu quero 3 cores aí, hein, gente? 3 cores. A luz a transportou por debaixo de uma bela árvore de Natal. Era a maior e mais bonita árvore que ela já vira. Milhares de velas acesas brilhavam entre os galhos verdes. Então aqui é a experiência 3, em quando ela se sente perto da árvore de Natal, que é a celebração da vida, do Natal, tá bom, gente? Questão 3, essa aqui é a nossa última atividade desse vídeo, desse roteiro de estudo. Embora o desfecho da história da vendedora de fósforo não seja explícito, quer dizer, não tá claro, não tá dizendo que ela morreu, ele pode ser deduzido. O que houve com a menina? Que trechos do texto dão a pista do que aconteceu com ela? Então agora, também eu não quero que você responda nada aqui na questão 3. Eu quero que você vá no texto, que você grife. Como é que eu sei que a menina morreu? Olha lá, gente.
Quando ela falou que a luz caiu assim, que desceu no céu, ela fala assim: agora alguém está morrendo, pensou a jovem. Era ela mesma. Então você vai grifar exatamente esse texto. Agora alguém está morrendo. Lembrou-se de sua falecida avó. Gente, diz o senso popular que quando a gente está morrendo, alguém muito querido vem nos buscar. Então aqui, lembrou-se de sua falecida avó. Uma alma sobe até Deus. Morte. Uma alma sobe até Deus. Vamos grifando, hein? Vovó, chorou a menina, leve-me com você. Tá? Então aí também eu tenho um indício de que a menina morreu. E as duas voaram muito, muito alto. Morte. Foi embora, tá? Elas estavam com Deus. Também me faz eu deduzir que a menina morreu. Então, vocês vão no texto e vão grifar para mim essas partes que fala que a menina morreu. Tudo bem, gente? Quando vocês mandarem a foto para mim, eu já quero que no texto esteja grifado as 3 experiências da menina e toda essa relação da linguagem com a morte. Não foi falado, mas dá pra gente deduzir, tá bom? Pessoal, é isso, tá? A atividade 4 vai ficar para a próxima aula. E então, o caderninho do aluno, tudo bem tranquilo, tá? A menina que vendia fósforos, tá bom? A vendedora de fósforos. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula.